tudo bem? Para essa questão, vamos entender o que o enunciado nos pede. Nós temos aqui uma lâmpada incandescente, essa daqui é a representação das lâmpadas nos circuitos, ok? Temos uma lâmpada incandescente, que ela é conectada por 2 fios a uma bateria de 12 volts, através de um interruptor cuja resistência é desprezível, ou seja, a resistência dele a gente pode considerar como sendo de 0 ohms. Então, a partir do momento em que eu ligo esse interruptor, eu boto ele aqui, eu fecho o circuito e a lâmpada começa a funcionar. Nós queremos saber quando a lâmpada está ligada, então quando ela está emitindo luz, a corrente elétrica que passa pelo interruptor e a diferença de potencial elétrico entre os seus terminais. Uma coisa que a gente já poderia descartar é a alternativa A, que ela fala 12 volts para a corrente. A medida volt é relativa à diferença de potencial, não à corrente elétrica, né? Então, a alternativa A já poderia ser descartada. A outra coisa aqui que a gente vai ter que pensar é que esse interruptor ele vai estar em série aqui com a lâmpada, né? Então, a corrente vai sair da bateria. Saindo da bateria, ela vai percorrer o caminho, passando por esse interruptor. Depois ela chega na lâmpada, percorrendo a lâmpada e volta aqui para a bateria. Então, nós vamos ter um valor de corrente elétrica aí, que aí nós não sabemos qual vai ser, afinal nós não sabemos a resistência da lâmpada, mas nós temos a plena certeza de que esse valor vai ser maior que 0. Porque se a corrente elétrica fosse 0, não haveria o transporte de nenhuma energia até a lâmpada. Então, a lâmpada não funcionaria. Logo, a alternativa B também já está descartada, porque a corrente é diferente de 0. Temos C e D para analisarmos aqui. A diferença de potencial ela é dada quando nós temos aqui entre os terminais de um elemento valores diferentes de potencial e a diferença é dada pela subtração deles dois. Quando nós temos um mesmo fio sem nenhum elemento, nós temos um mesmo potencial se transmitindo. Quando o interruptor se fecha, ele não conta como um elemento, ele conta como uma continuidade do fio, como se fosse um único fio aqui se propagando. Então, se não tem nenhum elemento, não vai ter nenhuma diferença de potencial, porque nenhum potencial vai estar sendo consumido. Para uma forma da gente relacionar isso é que o potencial consumido é igual a resistência vezes a corrente. Por mais que exista uma corrente elétrica passando por esse interruptor, a resistência elétrica dele vai ser desprezível, vai ser nula. Então, o valor de DDP, o valor de potencial que é consumido nesse interruptor também é nulo, de 0 volts. Se nenhum potencial é consumido, então o potencial que existia antes vai ser igual ao potencial que vai existir depois desse interruptor, que é de 12 volts. Logo, a diferença de potencial entre os terminais dele, que é subtrair esses dois valores, 12 menos 12, vai ser 0, levando a gente para a alternativa C. Nós podemos perceber aqui que todo esse potencial, toda essa energia que as cargas estão carregando, vão ser consumidas aqui por essa lâmpada, porque ela é o único elemento do sistema que vai ter resistência com a passagem de uma corrente elétrica. Tendo resistência e tendo corrente, ela vai consumir potencial e vai gerar uma diferença de potencial. Esse potencial vai ser todo consumido aqui, depois ele volta para a bateria recarregado e completa o circuito. Então, com essas anotações aí, a gente percebe que a corrente é maior que 0 e a DDP será 0.